Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Meus amados, parece mentira, mas já se passaram 2 meses da última vez que nós tivemos a oportunidade de nos encontrar, para adorar e exaltar o nome do Senhor. Nosso último encontro foi precisamente, no aniversário de nossa igreja, que aconteceu no dia 15, nos dias 15 e 16 do mês de março. Desde então, nós estamos assim, isolados, sem essa possibilidade de nos reunirmos na casa do Senhor. É um momento, muito sério, para a nossa nação, que se encontra perplexa diante, dessa situação que nova para nós, que embora a humanidade por muitas vezes tenha sido assolada, por pestes, por pandemias, realmente nós não tínhamos ainda experimentado, um tempo tão duro como esse tempo que nós estamos atravessando. Mas entendo também que esse tempo é um tempo oportuno para algumas questões. Em primeiro lugar, é um tempo que tem sido utilizado e deve ser utilizado por nós para estarmos, mais próximos da nossa família. Uma vez que o ir e vir, a correria do dia a dia, muitas vezes nos afasta daqueles que nós amamos, que são de fato as pessoas mais preciosas para nós. Mas também, esse tempo é um tempo importante, um tempo oportuno para repensarmos a nossa trajetória, para repensarmos, a nossa vida, talvez para realinharmos alguns, projetos, que estavam parados. Creio que há muita coisa que pode ser feita, mas entendo ainda que este momento é um momento importante para aproveitarmos, estarmos buscando a presença do Todo-Poderoso, juntamente com nossa família, ou naqueles momentos, pessoais, naqueles momentos que você pega a palavra de Deus, e vai, orar, vai pensar, vai orar, ao Senhor. De qualquer forma, o que eu entendo e creio verdadeiramente é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sendo assim, como já disse uma outra vez, nós sairemos mais fortes, sairemos mais unidos, sairemos mais prontos para realizarmos a vontade de Deus enquanto aqui nós estivermos caminhando. Nós queremos, nessa manhã, ler com vocês um texto da palavra de Deus, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Vou ler somente um versículo, que é o versículo 11, que diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Amém. Esse texto é um texto muito importante, porque nesse texto Jesus trata exatamente de como será, o fim, como será, a consumação de todas as coisas. E essa conversa de Jesus com os discípulos foi exatamente, motivada por uma pergunta dos seus discípulos, que perguntaram: Mestre, quando isso se sucede? Mestre, quando haverá, a destruição do templo? Mestre, quando o Senhor, quando a história há de chegar, ao seu fim apocalíptico? E é nesse contexto que Jesus Cristo vai ensinar, algumas verdades aos seus, discípulos, e verdades que estão registradas e que servem também para nós, que vivemos esse tempo, sem igual na história da humanidade. O texto que escolhemos para a nossa leitura hoje, que vai exatamente do versículo 7 ao versículo 19, Jesus vai apontar, alguns sinais, algumas, características. Ou seja, ele vai dar algumas pistas aos discípulos para que eles pudessem entender, na verdade, essa questão do fim, como, quando isso aconteceria. E há algumas coisas muito importantes que Jesus vai estar, colocando no texto, aí que nós acabamos de citar, que é Lucas, capítulo de número 21. Jesus ensina no versículo 8 que antes de tudo isso, antes do fim, vai acontecer, na verdade, o levantamento de muitos que eles chamam de enganadores. Muitos que virão, está no verso de número 8, que virão em nome de Jesus, dizendo: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o Cristo. Muitas pessoas não somente dirão que virão em nome de Jesus, mas dirão que são o próprio Cristo. Precisamos estar atentos a isso. Mas também Jesus, fala de guerras e rumores de guerras no versículo de número 9. Guerras, rumores de guerras, revoluções.
Jesus ainda assim diz, olha, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Jesus também ensina de uma maneira muito clara que haverá, o levantamento de nação contra nação, reino contra reino. Aí sim, chegamos ao versículo 11, que foi o texto que nós lemos hoje. Ele fala de terremotos, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas, também grandes sinais do céu. Mas é importante que todas essas coisas hão de acontecer, mas Jesus afirma, mas ainda não é o fim. Ou seja, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que estamos vivendo, os últimos dias, mas ainda não é o fim, não é a hora ainda não é chegada. Até mesmo porque no texto que está diante de nós, que é Lucas 21, Jesus já está mostrando outros aspectos, mostrando, na verdade, alguns sinais que haverão de acontecer antes que o fim se estabeleça, antes que o reino, de Deus, no seu sentido mais pleno, seja estabelecido. Jesus, ele continua na sua fala, dizendo assim, versículo 12, antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Ou seja, o tempo que antecede a volta do Senhor, e a consumação de todas as coisas, não será um tempo de paz para a igreja, para os discípulos do Senhor, mas será um tempo duro, um tempo de perseguição. Haverá perseguição, religiosa. Ele diz, e vos perseguirão, entregando-vos nas sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e governadores por causa do meu nome. Ou seja, o período final da igreja, no processo histórico da consumação de todas as coisas, não será um tempo fácil. Será, sim, um tempo duro, um tempo de perseguição. Haverá perseguição, interna, quando pessoas dentro da própria estrutura religiosa estarão umas perseguindo as outras. Será um tempo, de prisão. Será um tempo em que reis e governadores não celebrarão o Evangelho e a Cristo, mas perseguirão duramente a igreja. Fica claro, meus irmãos, que não é ainda não é o fim. Estamos próximos do fim. De fato, o Senhor Jesus, ele vai voltar, nós cremos nisso. E isso, na realidade, serve para nós como um instrumento que nos motiva a permanecermos nele. Mas o texto que lemos também, capítulo 21, nos diz que, ora, tudo isso acontecerá antes do retorno do Senhor Jesus e do fechamento da história como conhecemos aqui. Mas isso acontecerá para que deis testemunho. A igreja, ela sofrerá, ela passará pelo que chamam os teólogos de uma grande tribulação. E isso acontecerá para que deis testemunho. Assim como no passado os irmãos deram a sua vida por amor ao Senhor, pelo testemunho, para testemunharem o Evangelho, antes do fechamento e da volta do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela será assim voz profética. E por se tornar e por ser voz profética, a igreja, assim, de uma maneira muito dura, ela há de ser perseguida e vai ser perseguida. Como falamos há pouco, haverá perseguição interna e perseguição externa. Haverá, sim, um levantamento mais forte ainda e mais implacável do diabo, tentando de todas as formas levar a igreja para longe de Cristo, para longe de Deus e dos propósitos que Deus tem para ela. Mas, meus irmãos, no texto de Lucas 21, que é o texto que nós lemos, Jesus, ele diz assim, assentai-vos, pois, em vosso coração, de que não vos preocupeis com o que haveis de responder. Jesus está dizendo que quando houver perseguição, questionamento, julgamento, quando estivermos em situação, de aperto, tudo isso vai acontecer antes, do fim. Ele diz, não se preocupem,
Não se preocupem. E aqui uma palavra dada pelo Senhor Jesus, de que Ele estaria colocando graciosamente palavra de intrepidez, de ousadia, palavra para confrontarmos com os opositores. No entanto, ele continua o texto dizendo exatamente assim: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Interessante, meus amados, que a perseguição não será somente, externa, mas acontecerá internamente, seja no âmbito religioso ou na própria casa, onde irmãos, pais, ou seja, a família, não estará mais em equilíbrio e agora haverá uma guerra interna. E a traição acontecerá, onde pessoas serão entregues a opositores por familiares. É o colapso na família. Jesus diz: de todos sereis odiados por causa do meu nome. E aí vem uma palavra que nos traz esperança. Contudo, não se perderá um só fio da vossa cabeça. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Meus irmãos, nós estamos perplexos com o tempo que estamos vivendo, que o mundo está vivendo. No entanto, temos que fazer coro com as palavras de Deus, com as palavras de Jesus, e afirmar para você: ainda não é o fim. Se algo acontecendo, o que está acontecendo é exatamente o princípio das dores. No máximo que está acontecendo neste momento é um soar, da trombeta, de Deus, chamando, lançando de alguma forma a sua ira sobre uma humanidade que vira as costas para o seu senhorio. O máximo que está acontecendo nesse tempo que estamos vivendo é a epidemia ou a pandemia se vindo como uma trombeta de Deus para chamar, o homem ao arrependimento e ao reconhecimento de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O máximo que está acontecendo nesse tempo é um chamado de Deus para a Igreja de Deus, para nós nos voltarmos mais para as coisas do céu do que para as coisas que nos têm prendido a nossa atenção, têm roubado o nosso coração enquanto estamos aqui. O que está acontecendo o máximo nesse tempo é que Deus, meu irmão, minha irmã, está nos chamando para obedientemente nos colocarmos, diante dele, buscarmos a sua face, assumirmos o nosso papel como protagonista não, mas como participantes importantes no processo de desenvolvimento de todas as coisas que estão acontecendo aqui na Terra. Quando a pandemia chega, quando o juízo e a ira de Deus se revela, por causa da impiedade, da iniquidade, do afastamento de Deus, o que a igreja precisa fazer é voltar. O que a igreja precisa fazer é clamar, o Senhor, como a palavra nos ensina. É estarmos nos colocando na brecha. É estarmos falando para as pessoas, explicando às pessoas os reais motivos de tanto mal. E nos resta é nos lembrar da palavra tão conhecida nossa, no livro das Crônicas: que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter os seus meus caminhos, diz o Senhor, eu virei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Que o Senhor sare o mundo, que o Senhor sare a nossa nação e que isso comece a acontecer através de uma ação dele em nossas vidas, curando-nos, uma ação dele em nossa vida, restaurando a nossa fé, a ação do Espírito Santo em nós, nos fazendo mais comprometidos com a verdade que graciosamente nos alcançou e que nos salvou. Que Deus seja glorificado na sua vida, que seja glorificado na vida da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Peró. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nesse momento tão precioso,
manhã de domingo, quando o seu povo, ó Deus, tem o compromisso maior de buscar a tua face em oração, de adorar e exaltar o seu nome, lembrando, ó Deus, das obras, da grande obra realizada pelo Senhor na cruz do Calvário. Nós te agradecemos por esse dia e te pedimos humildemente, sara a nossa nação. Repreenda, ó Deus, todo o mal e leve para longe, ó Deus, essa pandemia que tem afetado não somente o aspecto físico, mas que tem afetado, Pai Santo, tem nos afetado psiquicamente, emocionalmente, financeiramente, que tem trazido essa peste, Deus, desequilíbrio para a nossa nação. Abençoa, Pai Santo, os governantes, nosso presidente, cada governador, cada prefeito, cada deputado federal, cada senador, Pai Santo, cada juiz de nossa nação, uma vez que a tua palavra nos ensina que toda autoridade procede do Senhor, é instituída pelo Senhor. Portanto, dê a esses homens sabedoria, para que sejam instrumentos do Senhor, para nos conduzir a dias melhores. Abençoe e nos guarde, Pai Santo. Abençoa, Pai, nossa vida, nossa família. Abençoe, Pai Santo, a nossa igreja. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.